Então, ó, repetindo, a ideia aqui é o quê? Pegar o layout e personalizar, né? Conforme a aula anterior. Então, o que a gente deveria fazer aqui? Tentar usar tudo que a gente aprendeu em aulas anteriores e aplicar, certo? Então, eu diria que a primeira coisa que fica gritante aqui seria combinar as cores, né? Que essas cores ainda não estão combinando, concordam? Então, o que a gente utilizaria? Talvez aquelas ferramentas lá que eu dei no trabalho já daria para utilizá-las na tarefa aquela. Então, ó, por exemplo, onde é que está a tarefa? A tarefa está aqui, ó, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Só para a gente lembrar, né? Eu posso pegar, por exemplo, esse Color Palette Generator. Eu posso pegar ele, que é esse cara aqui, né? Pegar a imagem que eu botei de fundo lá, que é o cemitério, esse aqui, e fazer o teste. Como eu já tenho ela aberta aqui, ó, eu posso pegar o endereço dela e usar no Color Palette, para ele me dar as cores básicas, pelo menos para eu poder trabalhar com aquela figurinha ali. Olha aí que aqui o Google me quebrou aqui. Aqui, ó. Agora sim. Não era aquele link ali. Então, ó, aqui ele gerou para mim as cores, e aí eu posso começar a trabalhar com elas e começar a personalizar o que eu quero do site. Tá? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a personalizar, certo? Vou tirar a visualização da minha página e posso começar a ir mexendo. Algumas cores vocês notam que já estão meio que combinando, né? Mas, por exemplo, será que o texto está ok? Aquele texto em vermelho ali, será que está combinando? Eu posso começar a mexer nessas coisas aí. Posso mexer no tipo de letra também, né? Deixar mais adaptado. Esse meio amarelo aqui talvez já não fique tão legal, né? Esse meio amarelo, não. Isso aqui é o que? Um verde? Sei lá o que é isso. Como é que eu descubro o que são as partes da página? Fazendo a inspeção. Lembra? Então, com a tecla de atalho para abrir a inspeção no Chrome, Ctrl, Shift, I. E aí abre lá a estrutura da página para a gente ver quem são os itens. Também, ó, olha aqui, ó, quem é o main nav aqui, ó. É ele, ó. Olha lá. Tem esse aqui. Tem mais divs ali aí. Ó, vamos ver. Às vezes fica difícil para achar a cara. Então aqui a gente encontrou qual era a configuração onde eu deveria mexer, né? O que eu posso fazer? No CSS, tu podes incluir um comentário. Eu tinha mostrado isso aqui para vocês já, né? Então, ó. Eu posso pegar aqui, ó, esse cara e posso colocar um comentário. E também posso comentar daqui a pouco aqui em cima. Ó, div de código tal, começava, terminava, né? Fazia tal coisa. Aqui eu estou identificando o seguinte, ó, div de cabeçalho superior. Controlando os menus. Entendeu? Para eu não me perder. Eu posso fazer isso aqui para saber, tá, aquela div lá então é a que controla a parte de cima. Se tiver um código ser, vamos dizer que está em dupla, estou mexendo, né? Na alta aula alguém faltou e precisa terminar. Isso aí. Alguém já vai saber. Facilita. Ó, cor alterada para seguir o padrão de cores da imagem de fundo. Zumbis. Entendeu? Isso aqui o cara tem que fazer, não tem outra alternativa. A pessoa que está criando que vai... Ó, já melhorou, né? Eu acho que combinou mais. Você não acha? Já deu uma combinada mais... Ó, agora eu vou mudar aqui embaixo. Tá? Eu posso dar um Ctrl F, footer, olha lá ela. Tá aqui a color já. Vou botar um comentáriozinho dizendo quem é ela. Div inferior. Não esquece de fechar o comentário também. Ele comenta tudo. Contendo o copyright. Eu já, quando eu abro e fecho. E aí dou espaço e ponho o texto no meio. Comecei a fazer isso também. É mais. Aí a gente comentar
formatado, né? E salvava. Aí quando ia rodar o Java ali, Dava pau. já errava. Aí tu voltava no código e tava comentado tudo. Eu não entendi ali como é que a div mais distante é que comanda. Como a div mais distante, Foi salientado anteriormente. A div mais distante é que comanda. tem que pensar assim, ó, que se tu tem várias coisas. Por exemplo aqui, quem é a div que comanda no nosso código HTML? Quem é a div que comanda, por exemplo? São vários. Vamos olhar quais as divs que a gente tem aqui, ó. Eu tenho a div container, eu tenho uma outra div aqui ó, chamada header, outra div skip menu, main nav, menu e por aí vai. Tá, mas quem é que comanda? O que é o comanda, entre aspas? Aí, digamos, se eu aplicar alguma coisa nessa dita cuja, ela vai afetar as demais. Não quer dizer que as outras todas vão obedecer cegamente, mas provavelmente vai afetar todas as outras. Nesse caso, ó, quem é que está mais externa aqui? É a container. Tanto que se tu clica no nome dela no Notepad++, ó, a gente percebe que tem essa linha aqui vermelha, Abre e fecha lá no que final. abre lá no início, né? Ó, e ela vai indo até o final, ó, cobrindo tudo. Ela é que espelha. Ela engloba todas as outras divs. E o Notepad++ tem esse sinal de menos para indicar justamente isso. Sim. Que se tu ocultar, ó, Se tu fechar ali, ela se mantém e fecha tudo. fica só ela. Todo aquele código ali tá dentro dela. Tá dentro dela. Então é isso que ele está me indicando quando eu cliquei no menos. Cliquei no mais, abriu de novo. Então é por isso que ele fala div mais externa. Então aqui a color alterada a cor para Qual a personalizar diferença de div class e div ID? o padrão. Qual a diferença de div class e id? A gente até agora só usou id, né? É que o class é quando tu queres pegar alguma coisa do CSS e aplicar em vários elementos. Porque o que acontece? O ID ele foi feito para te identificar um apenas e não mais outro dentro da mesma página. Então tu pode perceber que quando usa ID, tu não repete o ID nunca. Então se tu chamar, por exemplo, uma div de casa, tu não vai poder ter nenhuma outra com o mesmo nome, casa. Já a class não. A class ela tem a ideia de que de personalizar quando necessário vários itens ao mesmo tempo. Nas casas. Quando é que tu usa isso? Tu pode criar uma classe destaque. E aí tu pensa assim, ó, todo texto que tu quiser dar um destaque, tu aplica a class. E a class ela é assim, ó, ela é feita desse jeito, lá no CSS. Ela é ponto, tu cria ela com um ponto, o nome da classe e põe a configuração. ID é o asterisco. E o ID é o hashtag, o pessoal fala aí, né? É o hashtag. Então aqui eu vou mudar a cor. O chama é de sustenido, né? O nome é sustenido. É científico, é sustenido. O nome é sustenido. Então aqui eu vou. Ó. Quem é que eu estou padronizando aqui de novo? Agora, lembrando? Parte de baixo. Estou padronizando isso aqui. Ó. 2A ou não? Ficou 2 As. Vamos ver. Opa, problemas ainda. Ah, mas parei. Aí não dá, né? Calma. Aqui eu estou errando a configuração, né, gente? Na verdade, tem que ser em background, né? Estou errando o lugar da configuração. Ó. Vou pegar a cor lá de novo e vou alterar. Agora sim. Ó. Então, ó. E agora? Qual era a propriedade? Do quê? Para arredondar as bordas. E agora? Tem que achar. Vamos lá olhar. Onde é que nós vamos? Entra no W3 Schools. Vamos lá olhar. Arredondamento de bordas é CSS3, tá? Então lá vamos nós. Ó. É possível. Vamos ver border. Vamos ver onde é que anda o border aqui. Ó, aqui temos border. Aquele que vai. Ó,
CSS Border Properties, Color, não sei o que mais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Estilos. Estilos. Ó, tá aqui, ó. Border. Aqui, ó. É Rounded Corners é a propriedade, ó. Rounded Corners, que seria. Corner seria cantos, né? Rounded, redondinhos. E aí já o Jason lá já comentou a propriedade. Ó. Então a propriedade para a maioria dos navegadores é Border Radius. Ó. Ele está me dando aqui opções, né? Uma opção é usar um percentual. Tem várias formas de configurar o Border Radius. Uma delas é com... cada canto, né? Dá para configurar cada canto. Colocar os pixels ali 4. Então ó, aqui a gente usou pixel 5, border 8. E ficou realmente um pouquinho melhor. Então, se vocês forem montar um site do zero, vocês vão ter que fazer isso aqui. Tem que esculpir o CSS. Dá trabalho? Claro que dá. Se isso aqui fosse fácil, não tinha gente ganhando dinheiro com isso, né? O próprio dono da página ia fazer. Como é que é o mercado, pessoal, para ganhar? Mercado Tem muita gente fazendo. Né? Então a personalização era essa, brinquei um pouquinho com as bordas, e agora vamos botar aquela ideia que eu tive ali da caveira, lembra? Vocês vão ver o quanto fica bacana. Então assim, para botar algo flutuando, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, vai ser uma div. Ok? Segundo, essa div, a gente tem duas opções aí a princípio de fazê-la para colocar essa imagem. A imagem pode ficar como fundo da div, ou a imagem pode ser incluída na div. Então tem duas situações que a gente vai ver a diferença. Primeiro passo que eu falei era o que? Era criar a div, certo? Lembra disso? O que eu sugiro? Como a div vai ficar flutuando, eu não vou colocar ela dentro do container. Eu vou colocar ela fora do container, mas dentro do corpo. Então eu vou criar mais uma div. Eu vou chamar ela de quê? Que nome vocês dariam para essa div aqui? O que vocês acham? Digamos que seja uma propaganda, então. Vai ser uma propaganda lá, uma promoção. Ou uma decoração. Vou chamar de decoração, tá? Decoracão. Ok. Então essa div aí, a ideia dela nas imagens. Né? Então lá vamos nós. Ó. Aí tem todo esse trabalho aí ainda, né? Ó, vamos procurar aqui, ó, uma caveira. Ó, temos várias aí, ó. O que acontece? Para fazer uma coisa dessa, vocês precisam de uma caveira que tenha transparência. Que aí, se eu não tiver uma imagem que se adapte, eu teria que montar uma. Então, no caso, a melhor forma é vocês pegarem uma imagem no formato ou GIF ou PNG. Porque PNG, ela tem o fundo transparente. E aí facilita para nós um pouco. Ó, por exemplo, aqui tem uma caveira. Essa tá com fundo transparente, ó. Estou enxergando esses quadradinhos no fundo. Elas indicam que o fundo é transparente. Para quem já manja um pouquinho mais de imagem, já vai se dar conta. Estão vendo? Então tem várias aí, ó. Tem pegando fogo. Vamos ver essa aqui. Ó, essa está com fundo branco. Ou não? Não. Essa aqui também dá, ó. O que vocês acham? Usamos essa aí da caveira mesmo? Com fogo aí, ó? Vamos botar essa aí então, ó. Então eu vou pegar ela, vou salvar lá nas imagens do... Eu vou chamar de caveira -1, tá? O que eu faço agora? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no final do meu CSS e vou colocar o seguinte, vou criar um comentário, divs personalizadas, para separar aqui
o que eu estou fazendo do resto do código. Como é que eu chamei aquela div lá? De... Qual foi o ID que eu dei? Decoração. Então, vou vir aqui. Como é que eu faço para manipular um ID no CSS? Sustenido. O nome do ID que eu criei. Abre e fecha chaves. E as propriedades que eu quero configurar. Então, nesse caso, para aquela div ali, eu só quero manipular o fundo dela. A imagem de fundo. Então, seria background image. Vamos fazer o teste. Certo? Então, aqui eu já configurei. Falta testar. E para ficar flutuando, o que a gente fez lá em aulas anteriores? A gente teve que mexer em mais algumas propriedades, lembram? Para ela poder ser manipulada mesmo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Quais foram as propriedades? Quem é que lembra agora? Então, aqui eu recuperei o material da aula 10 para a gente olhar qual era a propriedade que nós estávamos manipulando para fazer com que ficasse flutuando algum item na tela. Então, a gente usou position fixed. Então, nós vamos fazer isso aqui também. Certo? O que mais se usou lá? Ó, usamos border também. Definimos uma largura e altura. Ó, width e height. Vamos ver se só com position fixed já muda alguma coisa, tá? Vamos só ver isso. Ó, na verdade ela sumiu, por enquanto ela sumiu. Ó, então aqui ela está aparecendo, tá, gente? Ó. Olha lá. Coloquei largura e altura e opa, começou a aparecer alguma coisa. Então, ó, as propriedades para fazer o deslocamento dela é position, colocamos fixed, e largura e altura. O que mais está faltando ainda? Lembra que quando vocês têm uma div, eu tenho que deslocar ela ainda. É aquele negócio direito, esquerda? Isso, eu tenho que deslocar. Propriedade top, por exemplo, que se refere aos 4 cantos. Cima, embaixo, esquerda, direita. Então, top significa cima. Então, quando eu digo top, eu estou dizendo o seguinte, ela vai se deslocar do topo, quantos pixels para baixo? 1000. Então, é o número que a gente quiser. O que você tem que lembrar? Pensem na resolução do monitor, para ter uma noção. Por exemplo, quais são as resoluções que vocês conhecem aí? 800 por 600 é uma. 1024 por 768 é outra. Resolução de monitor geralmente é o quê? É a largura, primeiro, por altura. Acima de 1024 por 768, o que temos? É 1200 e pouco, não é? 1200 e pouco por 900 e alguma coisa? Então quer dizer que se eu botar um número em torno de 800, vai lá para baixo, correto? Então nós podemos chutar isso. Entenderam? Assim que vocês vão mais ou menos matando essa ideia. Vamos ver aqui. Opa. Se eu tiver dúvida, que é o que aconteceu comigo, ela sumiu. Pá, o que eu faço? Diminui o zoom. Como é que é o zoom? Ctrl Screw do mouse, ó. Vocês conseguem achar o zoom, ó. Ó, aqui ficou demais, porque aqui eu estou no Datashow, tá? Tem que lembrar isso ainda. No Datashow a resolução é menor, então 800 ficou muito. Então vou tentar botar aqui um 400. Olha lá. Ó, 400 melhorou. Vou botar um 300. Olha lá onde ela anda. Tá vendo? Claro que aqui eu não tô, ainda estou considerando que a imagem tivesse um tamanho perfeito para mim, mas não tem. Então eu estou mexendo no deslocamento do topo. E se eu quisesse empurrar um pouquinho para a direita, eu faria o quê? Eu mexeria no left. Que eu quero, a partir da esquerda, eu quero deslocar. Então, left. O padrão dela é 0. Ela está grudada na tela ali, tá vendo? Então, eu quero deslocar, por exemplo, 100 pixels a partir da esquerda. Olha lá. Então, minha caveira está quase ok. Só que está faltando o seguinte ainda, né? Ela está grande demais. Concorda? O que eu posso fazer? Tem duas opções. Ou eu edito a imagem e faço ela do tamanho que eu quero mesmo, ou eu mexo no CSS. Via de regra,
que vocês têm que seguir como padrão? Se vocês puderem editar a imagem, editem a imagem. Por quê? Porque vocês economizam a internet da pessoa que está visitando a página. Sempre priorizem isso, tá? Ó, então aqui eu estou fazendo várias adaptações, né? Só para recapitular. Eu tive que ir lá e editar a caveira, né? Para ficar do jeito que eu quero. E eu acabei de fazer essa alteração aqui, que eu estava colocando como... Deixa eu só desfazer para a gente... Aqui. A gente caiu num outro probleminha que depois que eu reduzi a caveira, ela ainda repetiu a caveira, né? Porque essa caveira está de fundo na div. Então o que eu fiz? Eu tive que alterar duas coisas. O certo é colocar aqui a propriedade no repeat ainda. No traço repeat. Só que se eu quiser usar assim, eu vou ter que ainda tirar o seguinte. A propriedade CSS que eu usei é background image. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu uso só background, que é a anotação resumida, que aí eu posso usar várias propriedades na mesma configuração, ou eu teria que fazer isso aqui, ó. Colocar background image e ainda background traço repeat. E aí colocar a propriedade, ó, no repeat. Estão vendo? São duas formas de fazer isso. Ó, seguiu funcionando. Tá? A gente pode escolher uma ou outra, tanto faz. Essa forma aqui é legal porque tu separa as propriedades. Se o cara quiser aprender, né? Fica melhor para o aprendizado. Redimensionada mais uma vez, está do jeito que eu quero. Agora o que eu faço? Retiro a borda e faço algum ajustezinho de posicionamento ainda, né? Só para finalizar. Então a borda não preciso mais. Quando vocês não querem mais uma propriedade, vocês podem ou comentá-la ou apagar. Comentar é legal porque aí tu vê as alterações que vão sendo feitas, né? Olha lá. Bacana, né? É que ela ainda está cortada, percebem? Olha o fogo aqui, ó. O foguinho aqui deu uma... Eu teria que achar um jeito aqui de dar uma camuflada nisso aqui. Tá? Vou deixar só o fogo em volta da caveira, assim. Tirar isso de cima. Isso, teria que editar, para ficar... não, tudo aqui é possível de fazer, né? Ó, vocês viram que o PNG já faz isso. Olha que bacana ficou o efeito, né? Ela fica transparente por baixo. Então fica um efeito bem interessante para nós. Do jeito que a gente fez, qual é o problema só? O problema é que como ela está fixed, olha o que acontece se a resolução mudar. Estão vendo? Olha lá. Ó. Se a resolução mudar, ferrou. Então tinha que ser relativo. Aí começam os problemas. Ó, vou mudar aqui para visualizar isso num celular. Ó. Olha lá como é que ficaria. Ó. A nossa página, atualmente, ela se adapta, mas como a caveira é fixed, ali, ó. Olha o que acontece. Muda bem a propriedade para ver relativo. Dá para testar. É que o relativo aqui a gente não... Aí não fica como se fosse por cima, né? Peraí. Deixa eu sair. Então aqui acho que a ideia era essa, né? Dei uma personalizada já. Brinquei um pouquinho com bordas. Se eu fosse fazer isso aqui totalmente mesmo, para valer, eu ainda colocaria talvez aqui em cima, nessa região aqui de cima. Eu provavelmente colocaria um bannerzão lá em cima para mexer nisso. E personalizaria talvez a cor desses textos aqui, ó. Tá? Daria uma olhada para mexer nas cores deles. Ainda. Então tem bastante coisinhas aqui que dá para alterar. Tá? Mas a ideia da tarefa é isso. É isso aqui, tá? Nada demais. É personalizar, brincar um pouquinho com as propriedades que a gente viu e segue a vida. Tá? Passa para a próxima tarefa. Encerrar.